Nós vamos estudar nessa aula a função polinomial de segundo grau. Nós vamos ver estes 3 pontos aqui, que é concavidade, zero da função ou raiz da função e vértice da função. Nas próximas aulas nós veremos mais algumas características das funções polinomiais do segundo grau. Então, nós vamos começar aqui definindo o que é uma função polinomial do segundo grau. Uma função polinomial do segundo grau ela é definida pela seguinte lei de formação, que ax² mais bx mais c. Então, vamos colocar aqui, f de x será da forma ax² mais bx mais c, onde a, b e c são constantes, e a necessariamente precisa ser uma constante diferente de zero, porque caso contrário, suponha, por exemplo, que este termo aqui desapareça. Então, nós ficaríamos com uma função do tipo bx mais c, que deixaria de ser uma função do segundo grau e passaria a ser uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta. Tá? Então, para que seja uma função do segundo grau, necessariamente esse a, que essa constante a, precisa ser diferente de zero. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui, quando nós tomamos a função f de x igual a 3x² menos 4x mais 1, nós temos que o a vale 3, então a é a constante que multiplica o x², b é a constante que multiplica x, então b aqui menos 4, e c é o termo independente, então c igual a 1. Neste caso aqui, x² menos 1. Então, esta equação aqui, nós podemos reescrevê-la colocando da forma x² mais 0 vezes x menos 1. Então, neste caso, o a é a constante que multiplica x², então o a vale 1. O b vale 0, porque nós não tínhamos este termo aqui, x, nós reescrevemos esta equação e verificamos que o b precisa ser igual a 0 e o c igual a menos 1. Aqui o a vale 2, o b 3 e o c 5. Neste caso, o a vale menos 1, o b vale 8 e o c vale 0. Essa equação ela pode ser reescrita colocando da forma menos 4x² mais 0 vezes x mais 0. Então, neste caso, o a vale menos 4, o b vale 0 e o c também vale 0. Nós podemos estudar a concavidade de uma função do segundo grau, a fim de construir o seu gráfico. E para determinar a concavidade de uma função, basta olhar para esse termo que multiplica o x², ou seja, a constante a. No caso em que o a for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, e no caso em que o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Aqui nós estudamos, faremos um tópico, onde nós colocaremos um exemplo para determinar as raízes ou zero da função. Então, no caso em que nós tenhamos uma função do segundo grau, no caso aqui do exemplo, a função x² menos 6x mais 5, então x² menos 6x mais 5, nós podemos determinar o zero ou raiz dessa função, que é o mesmo que determinar os valores de x para os quais esta função será igual a 0. Para isso, nós usaremos o que nós conhecemos por fórmula de Bhaskara. Esta fórmula de Bhaskara, ela determina os valores de x que satisfaz esta equação f de x ser igual a 0. Então, neste caso aqui deste exemplo, nós pegaremos a equação do segundo grau, que é x² menos 6x mais 5, e faremos isso aqui igual a 0. Aplicando Bhaskara, só relembrando, a fórmula ela é dada por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b²
menos 4AC. Então, aqui, para determinar os valores, nós vamos ter que, primeiramente, calcular quem é este delta. Então, neste caso aqui, calculando o delta, nós temos que delta será igual a b ao quadrado, b é igual a menos 6, então ficará menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4, vezes a. O a é o termo que multiplica o x ao quadrado, essa constante, no caso aqui, é 1. E o c é o termo independente igual a 5. Então, é o termo independente igual a 5. Então, aqui ficará menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, o delta será igual a 36 menos 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, 16. Nós veremos mais à frente que quando o delta for positivo, nós teremos duas raízes reais, que é o que justamente vai acontecer no caso deste exemplo. Então, aqui fazendo menos b, como b vale menos 6, menos da fórmula com o menos aqui do 6, ficará 6 positivo, mais ou menos raiz de delta será raiz de 16, que é 4, sobre 2a, então 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós teremos dois valores de x para esta equação. Nós chamaremos aqui de x1 e x2. O x1 será igual a 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Então, as raízes ou zero desta função será igual a x igual a 1 e x igual a 5. Que nós temos a observação, que foi dita agora há pouco, se nós observarmos o valor do delta, nós já saberemos se essa equação possui duas raízes reais, uma única raiz ou nenhuma raiz real. Então, dado o delta, que nós sabemos que é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4ac, se este delta for positivo, nós teremos duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Se o delta for igual a zero, nós teremos uma única raiz real. E se o delta for negativo, neste caso, nós não teremos nenhuma raiz real. Então, vamos fazer este exemplo aqui. Então, nós vamos tomar a função do segundo grau e vamos igualar a zero. Então, item A, fazendo x² menos 4x menos 5 igual a zero, nós teremos, então, delta será igual a b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, 16, menos 4ac, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 5, será igual a menos 20. Com o sinal do menos, ficará aqui positivo, então, mais 20. 16 com 20, 36. Menos b, então ficará menos b menos menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36 é 6, sobre 2a. Então, aqui nós teremos dois valores para x, né? Já que o nosso delta aqui é positivo, nós temos dois valores que satisfazem essa equação. Então, menos com menos, mais. 4 mais 6, 10, 10 dividido por 2, 5. 4 menos 6, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, as raízes desta função, x ao quadrado menos 4x menos 5, será x igual a 5 e x igual a menos 1. No item B, nós temos a equação x²
menos 4x mais 4. Fazendo isso aqui igual a zero, nós determinamos o valor de delta, que será igual a b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, 16, menos 4ac, menos 4a vezes c. Então, isso aqui ficará igual a zero. Aqui, menos 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16, zero. Menos b. Então, aqui agora nós calculamos aqui menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui nós ficaremos com menos b, o b vale menos 4, com o sinal de menos vai ficar positivo, mais ou menos raiz de delta, o delta vale 0, raiz de 0 é 0, sobre 2a, o a vale 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, aqui nós temos apenas uma solução, ou seja, apenas uma raiz para essa função, que é igual a 2. Por último, nós vamos resolver aqui o item C. Nós temos que, no item C, nós temos a equação x² menos 2x mais 6. Se nós igualarmos isso aqui a zero, calculando o delta, nós teremos b ao quadrado, b vale menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4, a, que é 1, vezes c, que vale 6. Então, aqui o delta será igual a 4 menos 4 vezes 6, 24. Então, 4 menos 24, menos 20, o delta é negativo. Se o delta é negativo, isso significa que a equação do segundo grau não possui nenhuma raiz real. Continuando, nós vamos resolver agora essas duas questões que envolvem o estudo do delta, né? Que é o b ao quadrado menos 4ac. Então, aqui vamos só colocar o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. E vamos resolver essa questão 6. Então, aqui, seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3k, onde k aqui é um valor real, né, uma constante. Sabendo que esta função possui duas raízes reais e iguais, então, se eu digo que a função possui duas raízes reais e iguais, isso implica o quê? Isso implica que o delta será igual a zero. Determine o valor de k. Então, resumindo, o exercício pede para você determinar o valor de k desta função, tal que esta função possua duas raízes reais e iguais, ou seja, o delta precisa ser igual a zero. Então, nós vamos calcular o delta desta função. Então, primeiramente, nós pegamos esta função, então aqui x² menos 2x mais 3k igualamos a zero, então fazemos f de x igual a zero, e determinamos agora o valor de delta. O valor de delta, substituindo aqui na equação, será b ao quadrado, b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4a vezes c, que é 3k. Então, delta será igual a menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3k será igual a menos 12k. Se esta função possui duas raízes reais iguais, então o delta terá que ser igual a zero. Agora, para calcular o valor de k, basta a gente resolver essa equação aqui do primeiro grau. Então, quando eu tenho 4 menos 12k igual a zero, nós isolamos aqui este fator aqui que está multiplicando o k, então nós vamos obter 12k igual a 4. Então, o k será igual a 4 dividido por 12, portanto, simplificando aqui por 4, nós teremos 1 sobre 3. Então, o valor de k, tal que esta função tem apenas uma raiz real, ou seja, duas raízes reais iguais, será igual a 1 sobre 3. Nessa questão, dada a função do segundo grau,
ele pede para determinar o intervalo onde este m está definido, né? Então, o intervalo de definição de m, para o qual a raiz desta função sejam reais e diferentes. Para que as raízes sejam reais e diferentes, o nosso delta, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. Então, o delta precisa ser maior do que zero. Então, dada esta equação do segundo grau, nós vamos igualar a zero, né? Então, nós vamos tomar esta equação do segundo grau e fazer f de x igual a zero. Então, aqui, menos x ao quadrado menos mx menos 4 igual a zero. Vamos calcular o valor de delta, satisfazendo esta condição aqui da hipótese do exercício. Então, nós teremos que ter raízes reais e diferentes. Então, nós vamos fazer o delta maior do que zero. E, a partir daí, então, nós poderemos determinar o intervalo de definição deste m. Então, aqui, quando nós calculamos o delta, substituindo aqui nesta fórmula, ficaremos com b ao quadrado, que será menos m elevado ao quadrado, menos 4a, que é menos 1, vezes c, que é menos 4. Então, delta será igual a menos m ao quadrado, que é m ao quadrado. Olha aqui, nós temos menos vezes menos, que dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui m ao quadrado menos 16. Nós vamos fazer o delta maior do que zero. Então, para determinar o intervalo onde o m está definido, nós vamos ter que trabalhar com esta inequação. Então, com a inequação m ao quadrado menos 16 maior do que zero. Em algumas aulas que nós fizemos sobre inequações, quando nós temos uma inequação deste tipo aqui, a forma mais rápida de calcular este intervalo aqui de definição, no caso aqui do m, é nós tomarmos a equação referente a esta inequação. Então, seria apenas trocar aqui este sinal de maior pelo sinal de igual. Então, aqui nós temos a equação relativa a esta inequação e determinarmos os valores de m. Então, nós temos aqui, se m ao quadrado menos 16 é igual a zero, então, m ao quadrado será igual a 16. Se m ao quadrado é igual a 16, isso implica, então, que m é igual a mais ou menos raiz de 16, então será mais ou menos 4. Então, os dois valores de m são 4 e menos 4. Mas nós não queremos os valores de m, nós queremos o intervalo de definição do m. Ou seja, os valores de m tal que m ao quadrado menos 16 seja maior do que zero. O que nós fazemos agora? Nós tomamos esses dois valores que nós encontramos aqui e marcamos esses dois valores aqui na reta. Lembrando que aqui o sinal é estritamente positivo, então aqui nós teremos bola aberta. Marcamos o ponto menos 4 e 4, o menos 4 aqui à direita do 4, à esquerda do 4. E traçamos aqui a parábola relativa a esta equação. Aqui nós temos o m no lugar do x, mas aqui seria apenas uma troca de variável. Só que o estudo é o mesmo. Aqui nós temos, multiplicando o m ao quadrado, nós temos aqui implicitamente o 1 multiplicando o m ao quadrado. Então, aqui o a é positivo. Se o a é positivo, então a concavidade desta parábola é voltada para cima. Abaixo do eixo x é negativo, acima do eixo x é positivo. Então, o intervalo onde esta inequação aqui é verdadeira será o intervalo aqui à direita do 4 e à esquerda do menos 4. Tá? Então, o intervalo onde o m está definido para que esta equação do segundo grau tenha duas raízes reais e diferentes
vai ser o intervalo que vai de menos infinito até o menos 4, aberto no menos 4, por conta do sinal aqui estritamente positivo, união com o intervalo de 4 até mais infinito, que é o mesmo que nós escrevermos como sendo os reais, menos, os reais seria toda a reta, menos esse intervalo aqui que está entre menos 4 e 4 fechado. Porque se nós estamos retirando este intervalo, nós teremos que retirar o ponto x igual a menos 4 e o ponto x igual a 4. Então, aqui, a resposta é realmente aqui o item E. Agora nós vamos estudar o vértice da parábola. Então, quando nós vamos construir uma parábola, ou seja, fazer o gráfico de uma parábola, saber determinar o vértice dessa parábola é bastante importante. Para isso, nós temos que, quando o A for positivo, né, que é no caso em que a parábola é voltada para cima, nós já vimos aqui que quando o A for positivo, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, a parábola é voltada para cima, ou seja, tem concavidade voltada para cima. E aqui nós temos, quando o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Nos dois casos, o vértice da parábola terá a mesma fórmula para ser calculado. O x-vértice vai ser dado por menos b sobre 2a, e o y-vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a. Então, aqui, vamos fazer esses dois exemplos. No item A, então nós temos que, para calcular o x-vértice, como é menos b sobre 2a, basta nós verificarmos aqui os valores de a, b e c dessa função aqui. Neste caso aqui, nós temos que o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 5. Então, aqui nós temos menos b. O b é negativo, é menos 6. Com esse sinal de negativo, ficará positivo. Então, ficará 6 sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós temos que o vértice desta parábola tem coordenada x igual a 3. Para calcular o y-vértice, nós temos que o y-vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então, nós determinamos o delta, que nós sabemos que é dado por b ao quadrado, menos 4ac. Então, neste caso, o delta será igual a b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, aqui ficará 36 menos 20, que é 16. Então, aqui será menos 16 sobre 4 vezes 1, que é 4, menos 16 dividido por 4, menos 4. Então, o vértice desta parábola tem coordenada x igual a 3 e coordenada y igual a menos 4. Da mesma forma, nós vamos fazer aqui o item B. No item B, aqui nós temos que esta equação, nós podemos completá-la colocando aqui, então, 3x ao quadrado menos 4x mais 0, porque não apareceu o termo independente c. Então, é porque o termo independente c é igual a 0. Então, o x-vértice será igual a menos b sobre 2a. O b é menos 4. Com o sinal de menos, vai ficar um 4 positivo. Sobre 2 vezes a. 2 vezes 3, 6. Então, aqui simplificando por 2 o numerador e o denominador, nós vamos obter como resultado 2/3. O y-vértice, para determinar o y-vértice, nós vamos determinar o delta, que é b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, 16, menos 4ac. Quando nós fazemos qualquer valor multiplicado pelo zero, isso vai dar zero. Então, quando nós fizermos menos 4 vezes 3, menos 12 vezes 0, 0. Então, delta vale 16. Logo, o y-vértice será igual a menos 16, né? O menos da fórmula, então menos delta, o delta vale 16, sobre 4a. 4 vezes 3 é 12.
Simplificando aqui por 4, nós vamos obter, então, menos 4 sobre 3. Espero que tenha ficado bem clara esta aula. E até a próxima, pessoal!